Gente, hoje a gente está na nossa terceira parte da série Ame Seu Vizinho, né? Terceira parte da série Ame Seu Vizinho. E aí, nos domingos anteriores, nós falamos sobre, primeiro domingo, viver intensamente. No segundo domingo, nós falamos sobre amar profundamente. E quando a gente fala sobre viver e amar, não tem como viver e amar quando se trata do reino de Deus, da cultura do reino de Deus. Não tem como a gente viver e amar se não for envolvido com outras pessoas. Não tem como. Por isso que essa mensagem se encaixa perfeitamente nesse tema, ame seu vizinho, porque para viver intensamente, tem que ter outras pessoas no meio. Para amar profundamente, tem que ter outras pessoas no meio. Então, viver intensamente e amar profundamente está relacionado com outras pessoas. E hoje nós queremos falar sobre a terceira parte da nossa série. E o tema é servir generosamente. Servir generosamente. Sabe, a nossa igreja, nós temos uma visão de ser uma igreja relevante na sociedade. Ser uma igreja relevante na sociedade. Agora, o que é ser uma igreja relevante na sociedade? Qual é o parâmetro de uma igreja relevante na sociedade? O que é que define para a gente uma igreja relevante na sociedade? A nossa relevância, para nós, CC Videira, relevância para nós, significa dar mais para a sociedade do que receber dela. Então, como igreja relevante, o que é que nós queremos fazer para a nossa sociedade? Nós queremos dar muito mais para essa sociedade do que receber dela. Nós não estamos aqui almejando, não. Nós queremos receber da sociedade, receber dessa cidade, receber da cidade de Fortaleza. Não, nós estamos aqui por um plano e um propósito de Deus. E o plano e propósito de Deus nosso aqui nessa terra é para que nós possamos dar muito mais do que receber. Porque há muito mais alegria em dar do que em receber. Para a gente mergulhar nessa mensagem, é importante primeiro a gente definir essas duas palavras, servir e generosamente. Servir é agir para benefício de outros, agir para dar alívio aos outros, agir para dar ânimo ao outro, agir para cuidar do outro. E generosamente significa de modo abundante, de modo generoso, de modo transbordante. Então a nossa intenção com essa mensagem é que eu, que você, que todos nós possamos sair daqui com uma decisão. Eu não vou servir de qualquer forma, eu não vou servir de qualquer jeito, eu não vou servir por uma... Não, vou servir generosamente, eu vou servir de forma transbordante, eu vou servir de forma abundante. Amém? Então, falando sobre isso, falando sobre servir generosamente, sobre a origem e os frutos de servir generosamente, o que é que a gente aprende com isso? Primeira coisa muito importante para a gente entender sobre servir generosamente, é que nós precisamos entender que nós servimos pela natureza que nós temos. Nós servimos pela natureza que nós temos. Não se trata apenas de fazer coisas, mas é sobre entender sobre uma natureza. Eu não sirvo para fazer coisas, eu não sirvo para entregar coisas, eu não sirvo para receber, para simplesmente segurar algo. Não, eu sirvo entendendo a minha natureza, eu sirvo entendendo a natureza que eu tenho. Deixa eu te falar uma coisa, você não tem qualquer natureza, você não tem qualquer natureza, você tem a natureza do próprio Deus em você. E o que é que isso significa? Ah, Rafael, eu tenho a natureza de Deus. Qual é a natureza de Deus? Quando a gente olha para os atributos de Deus, para a história de Deus, para a palavra de Deus, que fala sobre os atributos, sobre a natureza de Deus, o que é a natureza de Deus? A natureza de Deus é uma natureza de entrega, é uma natureza de doação, é uma natureza de sacrifício,
é uma natureza de serviço em prol de outros. Porque foi exatamente isso que Deus fez comigo e com você através de Jesus Cristo. Ele doou, Ele entregou o próprio Filho Jesus para que Ele sacrificou Jesus para entregar para mim e para você vida, para entregar para mim e para você esperança, para entregar para mim e para você futuro, para entregar para mim e para você uma nova chance. Então a natureza de Deus é uma natureza de entrega, de doação, de sacrifício, de serviço. Então se eu tenho, não qualquer natureza, mas eu tenho a natureza de Deus, o Espírito de Deus, Ele habita agora, não mais fora de mim, mas Ele habita onde? Dentro de mim. Ou seja, dentro de mim, de você, existe um grito. Dentro de mim, de você, existe um grito que eu e você, nós não podemos calar. O Espírito Santo está gritando dentro de mim, de você. Serve aquele outro, ama aquele, serve aquele. Não mais isso, mas aquilo é sem mais. Ama, serve, serve. É isso que o Espírito Santo grita dentro de mim e de você. Ele grita para que nós venhamos fazer aquilo que é parte da natureza dele. Servir. Sabe, é interessante quando a gente fala sobre frutos. A gente vai entender que assim como a macieira, ela produz maçãs. Assim como a macieira, ela produz maçã, é natural. É algo natural dela, ela produzir maçã. Não é produzir uva, não é produzir banana, não, é produzir maçã. Da mesma forma, os filhos de Deus também geram frutos da natureza do seu Pai. E eu e você, nós estamos aqui nessa terra para gerar frutos que são da natureza do nosso Pai. Eu e você, nós estamos aqui nessa terra todos os dias. Todo dia, o meu levantar, o teu levantar, é para que nós venhamos gerar frutos que revelem a natureza do nosso Pai, que revelem a natureza do nosso Pai, os frutos que virão através das nossas vidas. Gente, é importante a gente entender que serviço não é algo que nós fazemos. Serviço é a manifestação da natureza de Deus em nós e através de nós. Serviço não é algo que eu faço, não, peraí ainda. Esse pessoal aqui da interna, eles estão fazendo algo. Não, eles não estão fazendo. Eles estão manifestando a natureza de Deus através do serviço deles. Eles estão manifestando a natureza de Deus através do serviço deles. Você vai lá para o Kids, os voluntários que estão cuidando do seu filho. Ei, não é sobre o que eles estão fazendo, é sobre eles estarem manifestando a natureza de Deus através da vida deles. Você chega lá fora, tem um pessoal na externa, no estacionamento, não é sobre o que eles estão fazendo, não é sobre receber um carro, não é sobre receber uma pessoa ali, não, eles estão manifestando a glória de Deus e a natureza de Deus. Não é sobre o que a gente faz. Não é apenas sobre isso. É muito mais, gente. Aquilo que nós fazemos para manifestar a natureza de Deus. E quando a gente fala sobre manifestar a natureza de Deus, nada melhor do que o exemplo de Jesus. Nada melhor. Jesus, ele foi o exemplo perfeito da natureza serva de Deus. Olha o que é que ele diz em João 13. João 13, versículo 12 ao 17. João 13, versículo 12 ao versículo 17. Diz assim: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo mestre e senhor de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente,
que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Olha aqui o que é que Jesus fala, gente. Jesus, ele diz, ei, se eu sendo mestre e senhor, servir a vocês, eu estou fazendo isso, dando exemplo, para que vocês possam ir e fazer o mesmo com os outros. Gente, se Jesus, Senhor e Salvador, ele serviu o próximo, que dirá eu e você? Que dirá eu e você? Nós estamos aqui para quê? Nós não estamos aqui para cuidar só do nosso umbiguinho. Nós não estamos aqui para cuidar só dos nossos interesses. Nós somos filhos de Deus que servimos ao propósito do nosso Pai. E o propósito do nosso Pai não tem a ver somente comigo e com você. O propósito do nosso Pai tem a ver sim comigo e com você, mas tem a ver com muito mais outras pessoas. Muitas outras pessoas estão envolvidas nesse propósito. Gente, se nós somos seguidores de Jesus, quantos aqui são seguidores de Jesus? Quantos aqui dizem que são seguidores de Jesus? Nós somos seguidores de Jesus. Se nós somos seguidores de Jesus, se nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, porque nós somos vários membros que unidos nós formamos o corpo de Cristo aqui na terra. Então, como seguidores de Jesus e como corpo de Cristo aqui na terra, nós devemos andar da forma como Jesus andou e nós devemos praticar aquilo que Ele nos ensinou. Nós devemos andar. Nós devemos andar e agir e saber assim, nessa situação aqui, nessa situação na igreja, nessa situação na minha família, nessa situação no meu trabalho, se fosse Jesus aqui, o que é que Ele faria? Se fosse Jesus aqui, o que é que Ele faria por essas pessoas? Ele ia falar, não, eu sou o Senhor, eu sou o mestre. Ou Ele ia pegar, ia se ajoelhar, como Ele fez ali com os discípulos, ia começar a lavar os pés deles. Ei, gente, está na hora da gente começar a deixar a nossa posição e começar a assumir a posição de Jesus Cristo. Se Ele, sendo mestre e Senhor, Ele não se apegou a uma posição e Ele se tornou servo, Ele foi para servir outras pessoas, que dirá eu e você? Nós estamos aqui nessa terra para estender a mão para outras pessoas. Nós estamos aqui como corpo de Cristo, para quê? Para ser a extensão de Jesus nessa terra. Jesus se move através da minha vida e da sua vida. Jesus alcança através da minha vida e da sua vida. Jesus abraça através da minha vida e da sua vida. Jesus enxerga através da minha vida e da sua vida. Eu acho interessante. A palavra de Deus, ele continua em Filipenses 2, 3-8. Uma orientação para a gente quando a gente for servir. Porque a gente não vai servir de qualquer jeito. A gente não vai servir de qualquer forma. Olha o que é que diz aqui em Filipenses 2, 3-8. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Quando você for servir, não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, do seu umbiguinho, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa atitude não deve ser a atitude de qualquer um. A nossa atitude, o nosso parâmetro não é qualquer parâmetro.
não é um parâmetro que está aí nas redes sociais, não é uma pessoa que está aí nas redes sociais. Não, sim, você pode se inspirar, mas saiba de uma coisa, que acima dessa pessoa, seja de uma rede social, seja da igreja, seja um pastor, seja um líder, seja quem for, acima dessa pessoa, nós temos um referencial, e esse referencial é Jesus Cristo. A minha atitude e a tua atitude precisa ser a mesma de Cristo Jesus. Mesma atitude dele, que não se apegou ao fato de que ele era Deus, que não se apegou àquilo que ele poderia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo. Ei, gente, a gente precisa muitas vezes se esvaziar da soberba, se esvaziar da arrogância, se esvaziar da vaidade, se esvaziar do cargo, se esvaziar da função, se esvaziar da posição, se esvaziar dos anos e anos de ministério, de igreja, de evangelho. Ei, nós precisamos nos esvaziar disso e tomar a posição que ele tomou. Sabe qual é a posição que eu e você, sabe qual é a posição que eu e você nós devemos almejar? É aquela posiçãozinha que nós vamos nos ajoelhar e vamos começar a servir ao próximo. Assim como Jesus fez. Assim como Jesus fez, que ele tomou o lugar dele, ele falou o quê? Não, eu sendo mestre e senhor, eu poderia me apegar a isso, ei, mas isso aqui para mim, não é por isso que eu estou aqui para servir ao propósito do meu pai, e se o propósito do meu pai tem a ver com servir pessoas, eu não vou me apegar ao fato de ser mestre ou senhor, eu vou me apegar ao fato de que eu preciso servir pessoas. Sabe, tantas vezes, gente, a gente está preso a uma posição, preso a anos de igreja, preso a uma liderança, a um cargo, a uma função, isso e aquilo, ei. A gente precisa se esvaziar disso. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui, vai chutar o balde, tudo para o alto, não quero mais saber disso, não. Mas, ei, não é isso que te preenche, não é isso que te completa. Isso pode ser um meio para você cumprir o propósito de Deus na tua vida. Mas com isso ou sem isso, você vai cumprir o propósito de Deus na tua vida. Isso não é a causa, o cargo, a função, a posição, não é a razão da tua vida. A razão da tua vida é Jesus Cristo. Eu e você, nós temos um chamado. E o nosso chamado não é uma posição. O nosso chamado não é uma liderança. O nosso chamado não é uma função por si só. O nosso chamado é amar e servir ao próximo. Seja onde for, nós amamos e servimos ao próximo. Pastor, eu assumi uma função de liderança, certo? Você vai continuar amando e servindo ao próximo também através da sua liderança. Pastor, não tem uma liderança, você vai continuar amando e servindo ao próximo. O fato de ter ou não ter uma liderança, isso aqui não pode determinar o teu serviço. Não pode determinar o teu serviço. Não pode determinar a tua natureza. Serviço, gente, é muito importante a gente saber isso. Serviço não é e nunca será apenas uma atividade que praticamos para aliviar a nossa consciência. Não, eu vou servir ali que é para ficar bem na fita com Deus. Eu vou servir ali não porque eu estou fazendo muita coisa errada, e aí eu preciso servir para melhorar o meu lado com Deus. Não, eu vou servir, né? Porque assim, afinal de contas, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer um bem para a sociedade. Então assim, eu devo isso para a sociedade. E aí eu vou servir, ei. Serviço não é para alívio da consciência, serviço é propósito. Serviço não é para alívio da consciência, serviço é propósito. A gente precisa diferenciar o serviço por caridade e o serviço pela natureza. O serviço pela caridade é aquele que você serve com pena. Não, oh meu Deus, não tem ninguém para fazer aquilo ali, então vamos servir. Não, ou então pelas pressões externas, pelas pressões da sociedade. Não, o pessoal está dizendo que tem que servir, né? Então vamos servir. Não, o pessoal está pressionando. Tem que fazer alguma coisa, então vamos lá, vamos servir. Ou então para fazer uma justiça própria. Serviço de caridade é isso. Agora, um serviço pela natureza
é aquele serviço que você está plantado no solo do reino de Deus. Ou seja, quando você está plantado em Deus, quando você está firmado em Deus, meu amigo, vai ser natural. Assim como a macieira, ela produz de forma natural a maçã, da mesma forma você vai produzir frutos de serviço naturalmente. Não vai precisar forçar, porque vai ser algo natural, porque você vai transbordar apenas de quem você é. Apenas de quem você é. Sabe, no eu vejo da nossa igreja, na nossa visão, a gente diz lá que eu vejo uma igreja onde cada membro, não é uma parte, não são os pastores, não são os líderes, não, onde cada membro é servo voluntário, porque entende que esta é a natureza de Deus, servir. Nós vemos essa igreja, uma igreja onde cada membro, onde você é servo, onde você é serva, onde você é servo, onde você é serva, por quê? Porque você entende que essa é a natureza de Deus, servir. E se é a natureza de Deus, essa é a sua natureza. Se é a natureza de Deus, essa é a minha natureza. Nós não vivemos por qualquer natureza, nós vivemos pela natureza de Deus. Então, se é a natureza de Deus servir, essa é a minha natureza servir. Servir generosamente não é uma opção disponível a ser considerada. Presta atenção nisso. Servir generosamente não é uma opção disponível a ser considerada. Servir generosamente é um estilo de vida daqueles que são seguidores de Jesus. Acho que você não entendeu, não. 3 pessoas entenderam aqui na igreja. Vamos lá de novo. Servir generosamente não é uma opção a ser considerada. Servir generosamente é um estilo de vida daquele que decidiu seguir Jesus Cristo. Porque para aquele que segue Jesus, não existe outra opção a não ser servir pessoas. Para aquele que é seguidor de Jesus, não, eu sou seguidor de Jesus, então para mim não existe outra opção a não ser servir pessoas. Eu vivo para servir a Deus servindo pessoas. Eu vivo para servir a Deus servindo pessoas. Mas outra coisa que a gente aprende sobre servir é que nós servimos pela natureza que nós temos, que é a natureza de Deus. Mas outra coisa é que nós servimos pelo que nós somos e não pelo que nós temos. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, dá para servir porque eu tenho algo. Ou não dá para servir porque eu não tenho aquilo que eu preciso. Ei, eu e você, nós já temos tudo que nós necessitamos para servir, que é a natureza de Deus. Eu e você, nós já temos tudo que nós precisamos para servir, que é a natureza de Deus. Qualquer coisa que vier diante disso, me desculpe a palavra, mas isso é desculpa nossa. Isso é desculpa nossa. Posso ser sincero com algo? Sim ou não? Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Pastor, mas assim não dá, eu não tenho tempo. Espera ainda, você não tem tempo ou você não tem priorizado? Gente, dói a verdade às vezes. É para doer. Que a gente prioriza tanta coisa e a gente não prioriza aquele que é para ser prioridade na nossa vida. Porque Mateus 6,33 diz, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas muitas vezes a gente está querendo fazer o quê? A gente quer buscar todas as coisas e deixar o seu reino e a sua justiça de lado. Ei, gente, chega, tá bom já da gente viver de dar desculpa. O que Deus espera de mim e de você agora não é mais desculpinha não, é resultado. É resultado, é falar assim, ei, Rafael, tá bom já. Rafael, começa a viver aquilo que eu tenho para a tua vida, Rafael. Rafael, para de pensar só em ti, Rafael.
Eu morri, Rafael, não foi só para você não. Existe uma humanidade lá fora que está precisando de Jesus, está precisando de mim, eu vou fazer isso através da tua vida. Ora, muitas vezes a gente está querendo o quê? Não, sou eu. Eu sou o centro. Eu sou a razão. Ei, o centro não sou eu e você, o centro é Jesus. Que está acima de tudo é Jesus Cristo. E o plano e propósito de Jesus sempre tem a ver com outras pessoas. Sempre tem a ver. Então que hoje a gente saia daqui dizendo assim, meu amigo, não dá mais para eu dar desculpa para Deus. Não dá mais. Eu não tenho mais que dar desculpa, eu tenho que dar um jeito. Eu não tenho mais que dar desculpinha. Eu tenho que começar a dar um jeito na minha vida. E a partir de hoje, eu vou me levantar aqui para dizer, eu vou ser aquele que vou servir, não é de qualquer jeito não. Eu vou servir generosamente, porque eu sei que é isso o que Deus espera de mim. Amém? Então, servimos pelo que nós somos e não pelo que nós temos. Jesus, ele, nesse texto de Filipenses, diz que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Nessa mentalidade de ter, eu preciso ter algo para servir, eu preciso ter uma posição para servir, eu tenho que ter isso e aquilo para servir, ou então para não servir. Jesus, se tem alguém que poderia se apegar a algo para não servir, era Jesus. Se tem alguém assim na história que poderia falar assim, meu amigo, eu vou me apegar a algo para não servir, porque eu não preciso disso, esse era Jesus. Mas nem isso, nem o fato de Jesus ser Deus, foi um motivo bom o suficiente para impedi-lo de servir. Nem o fato, você falar assim, Jesus é Deus, e Ele vai servir pessoas. Nem isso foi capaz de impedi-lo de servir outras pessoas. Nem isso, gente. Por que a gente coloca tanto empecilho, às vezes, para a gente servir? Por que a gente coloca tantas situações para a gente servir? Não, mas eu sou líder. Não, mas eu tenho tantos anos de igreja. Quem tem que servir são os outros. Tem gente nova chegando, tem gente isso chegando. Não, meu amigo, quem tem que servir é você mesmo. Quem tem que servir sou eu mesmo. Nós temos que assumir a nossa posição. Nós precisamos esvaziar da nossa posição. Esvaziar do nosso achismo. Esvaziar da nossa opinião. Nós não vamos viver pela nossa opinião, nós vamos viver pela opinião de Deus. Nós não vamos viver pela nossa vontade, nós vamos viver pela vontade de Deus. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Gente, tem tanta gente. Muitas vezes nós usamos uma posição para sermos servidos ao invés de servir. Eita! É uma posição, é uma liderança. É o fato de eu ter anos de igreja. Não, já estou no evangelho há 10, 30 anos. Certo. Você tem 10, 20, 30 anos de evangelho. E você tem quantos anos de serviço? Que evangelho é amar e servir ao próximo. Será que nós entendemos a mensagem do evangelho? Gente, me desculpa pegar pesado aqui, mas é porque nós precisamos disso. Gente, glória a Deus que nós temos aqui no domingo 400 pessoas servindo na igreja. Mas 400 pessoas servindo na igreja, para uma igreja de 1.800 pessoas, isso não é nem 30% da igreja. O que é que isso quer dizer? Eu não sei. Deus está falando algo comigo e com você. Deus está falando algo não. Deus está contorcendo a gente para falar assim, meu amigo, tá bom, já deu. Bora, vamos servir, vamos fazer alguma coisa. Porque o que eu estou fazendo em você não pode parar em você não. Precisa fluir através de você. O que Deus está fazendo em nós não pode parar em nós, mas precisa fluir através de nós.
Sabe, às vezes também nós podemos nos encontrar numa situação, talvez seja você hoje aqui, que está adiando o seu serviço para o momento em que você tiver uma condição que você não tem hoje. Ah não, quando eu tiver um carro. Ah não, quando eu tiver um emprego. Ah não, quando eu tiver um dinheiro. Ei, não é sobre o que você tem, é sobre quem você é. Você já tem tudo o que você precisa, a natureza de Deus. Você não precisa esperar ter outra coisa, porque você já tem tudo o que você precisa, que é a natureza de Deus. Sabe, se você tem muito, ou se você tem pouco, lembre-se disso. Não é sobre o que você tem, mas é sobre quem você é. Se você tem muito, ou se você tem pouco. Se você tem muito, ou se você não tem nada. Não é sobre o que você tem, mas é sobre quem você é. Eu amo que no Evangelho de Jesus, o que a gente aprende com a história de Jesus, é que Jesus ele é especialista em quando nós começamos a seguir Jesus, ele redefine completamente o que pode ser feito com pouco. E aí muitas vezes a gente fala assim, não, eu não tenho o que eu preciso, eu tenho um pouco. E a questão não é se nós temos muito ou se nós temos pouco, mas a questão é na mão de quem que nós vamos colocar. Porque o meu um pouco, com o teu pouco, com um pouco do teu vizinho, quando a gente junta esses poucos, mas a gente coloca na mão certa, na mão de Deus, pelo propósito dEle, pelo plano dEle, Ele transforma esse pouco em muito. É o pouco de um serviço no Ame Seu Vizinho. É o pouco de uma cesta básica no Ame Seu Vizinho. É o pouco de um colchão no Ame Seu Vizinho. É o pouco de uma manhã no Ame Seu Vizinho. É o pouco de um culto que eu sirvo no domingo. Ei, mas o meu pouco, com o seu pouco, com um pouco do seu vizinho, sendo colocado nas mãos de Deus, isso vai se tornar muito. Isso vai se tornar muita gente sendo alcançada, muita gente sendo transformada, muita gente sendo restaurada pelo que Deus faz através das nossas vidas. Sabe, eu amo que Tiago 2, 14 a 18, ensina sobre uma vida de teoria e uma vida de prática. E eu oro para que nós sejamos aqueles que decidem viver uma vida de prática. Tiago 2, 14 a 18 diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Sabe, eu oro que nós sejamos uma igreja não de teoria, mas uma igreja de prática. Uma igreja que mostra a fé através das nossas obras. Uma igreja que mostra a fé para as pessoas através das nossas obras. Nós precisamos acordar, porque nós não fomos chamados para uma vida de boa teoria, onde o sacrifício de Jesus alcança apenas algumas horas do domingo, ou um dia no ano, ou para falar sobre fé. Não, nós fomos chamados para mostrar a nossa fé pelas nossas obras generosas de serviço na igreja e como igreja fora dessas quatro paredes. Ei, nós precisamos mostrar as obras de generosidade
na igreja e sendo igreja fora dessas quatro paredes. Eu e você, nós estamos aqui nessa terra para isso. Quando Deus olha para mim e para você, eu imagino, às vezes eu acho que eu viajo, eu fico imaginando assim, rapaz, quando Deus olha para mim, o que é que ele imagina? Acho que eu me pego pensando e falo assim, Rafael, quando Deus olha para ti, Ele espera assim, o meu filho está cumprindo o meu propósito ali naquela terra. O meu filho, ele está aproveitando ao máximo cada oportunidade que eu dou a ele, dele servir generosamente. Ele tem uma oportunidade na igreja e ele tem uma oportunidade fora da igreja. Ele tem uma oportunidade na família, ele tem uma oportunidade no trabalho. Ele tem na faculdade, ele tem na escola, ele tem na academia, ele tem oportunidade em todo canto. E ele tem aproveitado ao máximo cada uma das oportunidades. Sabe, terceiro e último ponto que a gente aprende com esse serviço. A gente aprende que nós servimos generosamente para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Mateus 5 fala sobre a nossa identidade. Eu e você, nós somos sal da terra e nós somos luz desse mundo. Nós trazemos um sabor diferente para essa terra. Nós trazemos uma luz em meio à escuridão. Isso é quem nós somos. E aquilo que nós fazemos é consequência de quem nós somos. A nossa atividade vai sempre fluir da nossa identidade. Mas é interessante que Mateus 5,16, ele diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sim, o desejo de Deus é que as pessoas vejam as nossas boas obras. Não é algo escondido. O serviço é escondido. Não. Deus quer que as pessoas vejam eu e você servindo. Deus quer que as pessoas vejam eu e você amando. Deus quer que as pessoas vejam eu e você cuidando. Mas aqui tem uma pergunta chave diante disso. A pergunta é: quando as pessoas olham para as minhas boas obras e para as suas boas obras, elas estão glorificando a quem? Elas estão glorificando a você mesmo, a mim mesmo, ou elas estão sendo levadas a glorificar a Deus? Porque, a minha vida e a tua vida aqui, nós somos um outdoor. Tudo em nós tem que apontar para Jesus. Tudo em nós tem que apontar para Deus. Tudo em nós tem que dar a glória para Ele. Não tem nada a ver comigo e com você. É um privilégio para a gente fazer parte disso. Deus podia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu fazer através da minha vida e da tua vida. A gente só tem que apontar para Ele. A gente só tem que dar a glória para Ele. A gente só tem que dar todo o louvor para Ele. A gente só tem que mostrar para as pessoas: ei, não tem nada a ver com um pastor, não tem nada a ver com um líder, não tem nada a ver com um coordenador, tem tudo a ver com a graça e com a misericórdia de Deus. Tudo a ver com Ele. Uma vida de servir generosamente, ela resulta na glória de Deus. Eu e você, nós fomos escolhidos por Deus para levar uma vida que dê glória para Ele. Nós não servimos para ser recompensados, nós servimos porque nós fomos alcançados. Nós não servimos porque temos, nós servimos porque nós somos. Nós não servimos porque devemos, nós servimos porque nós transbordamos de quem nós somos. Todos nós, os que já servem e os que ainda não servem, mas eu creio em nome de Jesus que hoje você vai sair daqui com uma decisão de servir.
Mas os que servem e os que não servem ainda, nós temos que ter uma pergunta em nosso coração: qual é a motivação que me leva a servir pessoas ou a querer servir pessoas? É para que eu apareça ou é para que Jesus apareça? Nós temos que saber separar o servir para quê e o servir por quê. O servir para quê são pessoas que servem para que sejam honradas, para que sejam premiadas, para que sejam elogiadas, para que sejam reconhecidas. E aí, quando não tem isso, essas pessoas se frustram e abandonam tudo, que a motivação estava no para ser reconhecido. Mas existem as pessoas que servem por quê? Servem porque antes de tudo foram servidas por Deus. Servem porque entendem que essa é a natureza de Deus, servir é a nossa também. Pessoas que servem a partir de um ponto de gratidão, porque se fizeram na minha vida, e isso tem transformado a minha vida, eu sou grato e eu vou fazer pelas outras pessoas também. Pessoas que servem porque já são, e não para se tornarem algo. E essas pessoas que servem porque um elogio, uma honra, uma recompensa, sempre vai ser bem-vindo, mas isso não vai ser determinante na vida deles. Se tiver, eles vão continuar fazendo. Se não tiver, eles vão continuar fazendo. Tem reconhecimento, eles servem. Não tem reconhecimento, eles continuam servindo. Tem tapinha nas costas, eles servem. Não tem tapinha nas costas, eles continuam servindo. Tem foto no Instagram, eles servem. Não tem foto no Instagram, eles continuam servindo. O convite hoje é para que nós possamos viver uma vida que é muito maior do que nós mesmos. Hoje é o momento de você dizer sim, para que Deus possa lhe usar poderosamente para a vida de outras pessoas. Quem sabe Deus não está esperando uma resposta sua, uma atitude sua, para que possa cumprir os propósitos dele na tua vida. Sabe, eu termino dizendo um texto para você, aquilo que Deus falou para Isaías, e que ele fala para mim e para você hoje. Isaías 6, versículo 8. Presta atenção nisso. Deus diz assim, Isaías 6, versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, ali era Isaías dizendo: eis-me aqui, envia a mim. Sabe, Deus está dizendo para mim e para você hoje: quem é que eu enviarei pela cidade de Fortaleza? Quem é que eu enviarei no Ame Seu Vizinho? Quem é que eu enviarei nas famílias? Quem é que eu enviarei nas faculdades? Quem é que eu enviarei nos colégios? Quem é que eu enviarei nos trabalhos? Quem é que eu enviarei? E Deus espera de mim, de você, uma resposta: eis aqui, envia a mim. Sabe, se essa é a tua resposta para Deus, fica de pé aí no teu lugar.